Muito bem, senhoras e senhores, com o propósito de compreender e divulgar como os recursos financeiros do Sistema Nacional de Fomento estão distribuídos em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ABDE e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, deram início em 2021 a um projeto destinado a criar uma metodologia ABDE-PNUD de alinhamento do Sistema Nacional de Fomento aos ODS. A iniciativa reflete um esforço notável para mapear e para categorizar ações, programas, produtos destinados ao financiamento do desenvolvimento sustentável no nosso país. Como resultado dessa iniciativa, nós lançamos hoje a publicação com os resultados desse mapeamento, que estimou os montantes direcionados por 24 instituições associadas à ABDE a cada ODS. O lançamento desse estudo destaca a importância de criar metodologias e taxonomias padronizadas para avaliar o impacto do Sistema Nacional de Fomento nos ODS, assim como mensurar a contribuição do sistema para o avanço e a implementação da Agenda 2030 no Brasil. Em breve, esse estudo completo estará disponível nos canais das duas instituições. Agora, para o lançamento, eu convido aqui ao palco o segundo vice-presidente da ABDE e presidente da Fomento Paraná, senhor Heraldo Alves das Neves. Também o coordenador da Unidade de Desenvolvimento Socioeconômico Inclusivo do PNUD, senhor Cristiano Prado. E convidamos também a gerente de Sustentabilidade e Economia da ABDE, senhora Késia Braga. Muito bem, então, com a palavra, senhor Heraldo Alves das Neves. Boa tarde a todos, a todas. Quero fazer uma saudação especial ao nosso presidente da ABDE, Celso Pancero, presidente da FINEP também, estendo a Cris Vitorina, nossa secretária executiva interina. Estou aqui substituindo o nosso primeiro vice-presidente, José Luiz Gordo, que está numa missão oficial no norte do país. Vamos tentar aqui fazer as vezes dele e tratar esse assunto como bem merece, né? Para mim é um privilégio estar aqui com vocês nessa 8ª edição do nosso Fórum de Desenvolvimento, com uma ideia, a força importante, que é transformar a missão em ação. Isso alusiva, claro, à nossa Agenda 2030. Até me permitindo fazer uma retrospectiva histórica. A ABDE está completando agora 54 anos. Num primeiro momento, ela foi criada como Associação dos Bancos de Desenvolvimento, e dentro do contexto da época, lá nos anos 70, a ABDE tinha como mote, ideia que mobilizava a atenção dos bancos de desenvolvimento, financiar o crescimento econômico, vamos dizer assim, o desenvolvimento econômico, mas no sentido restrito, baseado muito numa política da época do governo federal de desconcentrar investimentos, tirar um pouco do eixo Rio-São Paulo, fazer com que os estados do país, Sul, Sudeste, Nordeste, também recebessem plantas industriais e, a partir dessas plantas, também conseguissem empregar. A ideia à época era planta industrial sinônimo de emprego. E até trazendo também um registro até interessante do pensamento da época, o Paraná, que é o meu estado, de onde eu venho, eu sou o diretor-presidente da Fomento Paraná, sou funcionário da Prefeitura de Curitiba e tive um privilégio de assumir uma diretoria técnica de uma companhia chamada Cidade Industrial de Curitiba. Então, Curitiba, o estado do Paraná, eles foram muito, assim, no bom sentido, oportunistas em perceber esse movimento de desconcentração industrial, e acabou, a partir de uma grande desapropriação de terrenos, territórios em Curitiba e em outras cidades do nosso estado,
promover, a partir dessa planta, o investimento de novas indústrias lá para o Paraná. E foi muito importante, porque o Paraná estava muito refém de algumas culturas, ou de monoculturas, principalmente do café. E o fato pitoresco que eu trago é exatamente a logomarca da instituição que eu fui diretor técnico, chamada SIC, né, que era uma chaminé, né, com uma fumacinha. Então, isso traduz, né, exatamente qual era o pensamento da época, a busca da época, né, que os estados, claro, a partir também da indução do governo federal, vinham promovendo para que nós tivéssemos emprego e também um regime mais igualitário, né, de investimentos produtivos. Esse era também o pensamento, né, o foco da associação do então Bancos de Desenvolvimento. Anos 80, né, o mundo é dinâmico, o Brasil também, houve daí a incorporação do S, não só no BNDES, mas também na própria ideia, a força da ABDE, né, de buscar também, além do emprego, né, além da desconcentração industrial, também buscar fazer com que o nosso povo, nosso trabalhador, trabalhadora, tivesse oportunidade também de se mover, de se movimentar socialmente, né, a partir da oferta de serviços relacionados à saúde, segurança, e assim também a ABDE, à época, evoluiu. Nos tempos mais recentes, já nos anos 90, a ABDE foi incorporada pelas agências de fomento. As agências de fomento, numa política também governamental de desconcentração, de diminuição do papel dos bancos no sistema financeiro nacional, como consequência de um programa federal à época, as agências de fomento foram as alternativas, os instrumentos de financiamento autorizados a funcionar pelo governo federal a partir da diminuição dos bancos públicos no sistema financeiro nacional. No caso do Paraná, em muitos estados do país, nós optamos, sim, em encerrar por nossos bancos. Havia uma leitura à época que os bancos de desenvolvimento, eles traziam risco às economias, à situação fiscal dos estados, né? Também emitiam moeda, emitiam títulos, logo era também um risco ao sistema. Aí veio o funcionamento, a autorização das agências de fomento, é o caso da Bahia, é o caso do Paraná, é o caso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e uma série de estados também. Mas a ABDE, ela veio evoluindo, né, Cris? Ela, até na sua descrição, na sua denominação, nós passamos a ser chamados, não é, que na ocasião de Associação Brasileira das Instituições Financeiras de Desenvolvimento. Qual que era o mote à época? Começava, além, claro, daquela preocupação com a distribuição igualitária de riqueza, inclusão social, também começava a preocupação, no início dos anos 2000, com a preservação ambiental, né? Agora, no momento, nós temos a ABDE, mais do que vinculada à ABDE às instituições financeiras, temos FINEP, temos SEBRAE, e temos os bancos cooperativos importantes associados da nossa instituição, e agora nós temos esse plano, a BDE 2030, muito oportuno, né, que traz novamente, né, aquele conceito, além do emprego, além da diversificação produtiva dos nossos estados, traz também, claro, esse aspecto da sustentabilidade. Até me faço aqui valer da carta de apresentação do próprio presidente Pancera, nesse material que vocês vão receber, que ele diz assim que ODS é a lente do mundo que nós queremos no futuro. E é isso que nós queremos, por isso que a BDE vem fazendo agora mais um movimento num sentido prático de tornar esse plano, né, da teoria para as consequências que a gente deseja em termos práticos, isso é colocar o financiamento à disposição dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. Chegando nesse ponto agora, né, que eu gostaria de me referir a esse objetivo, né, nesse trabalho. É um trabalho importante, agora, né, com a parceria, isso também é um ODS, o ODS 17, né, do PNUD, que é o Programa da ONU para o Desenvolvimento, para a erradicação de pobreza, de forma muito oportuna, a PNUD se associa agora à BDE,
em benefício dos ODS, em benefício da melhor localização, alocação do recurso para os objetivos do nosso planeta, os 17 objetivos. A Fomento Paraná, num trabalho pioneiro também, com a parceria da BDE, com o GIZ, com a CAF, já tinha recebido um diagnóstico importante, né, em torno das suas linhas, das suas finalidades. E nesse trabalho piloto que fizemos em 2022, foi encerrado esse trabalho, não é, Cris? Naturalmente, né, o diagnóstico que foi apresentado, que 90%, mais 90%, 93%, sendo mais preciso, das nossas linhas de financiamento, tem uma relação com um dos ODS. Então, assim, o que eu quero dizer, qual que é o meu entendimento, e ouso a sugerir isso para todos vocês, que, naturalmente, a vocação do Sistema Nacional de Fomento é, sim, colocar suas finalidades, seus recursos, né, em prol da sustentabilidade do planeta. Agora, a partir desse diagnóstico que nós fizemos em 2022, estamos também nesse trabalho, que é objeto agora de apresentação, de lançamento nessa ocasião, nós vamos reafirmar esse curso, e até no sentido de, a partir de um planejamento que nós estamos encerrando dentro da nossa instituição, colocarmos, sim, recursos para dirigir cada vez mais as nossas linhas de financiamento à sustentabilidade do planeta. Claro, também trazendo elementos do nosso plano de governo, lá do nosso governador Ratinho Júnior, no sentido também de promover, né, o crédito como instrumento importante de inclusão. O Paraná, o sul do país, tem algumas regiões de desigualdades importantes, inclusive abaixo da região Nordeste, muito poucos conhecem essa nossa realidade de desigualdade, portanto, também, para nós é muito importante colocar recursos não só para a descarbonização, mas principalmente para a inclusão de todos os paranaenses do nosso Estado. Então, assim, finalizando aqui minha fala, agradecer a oportunidade de estar representando a BDE nesta ocasião e parabenizar a BDE, PNUD, pela importante iniciativa de dar essa diretriz, de ofertar essa diretriz ao Sistema Nacional de Fomento. O sistema, como a gente já sugeriu, o nosso sistema é vocacionado a financiar os ODS, e é nessa direção que a gente vai continuar a trilhar. Então, mais uma vez, agradecer e parabenizar a todos pela oportunidade, pelo trabalho desenvolvido. Kézia. Bom, olá a todos e todas, todos que estão aqui presentes, todos que nos assistem. Depois dessa fala tão forte, tão importante do presidente Geraldo, fico com a responsabilidade aqui de falar um pouco sobre o estudo. Bom, como o presidente Geraldo mencionou, a gente tem esse papel de fortalecer a atuação das instituições do Sistema Nacional de Fomento aqui na BDE, e nós criamos projetos, fazemos cooperações, como a cooperação que nós temos aqui com o PNUD, que resultou nessa metodologia, e resultou nessa metodologia que nos faz compreender muito bem para onde nossos recursos estão indo e como a gente pode avançar para enfim, complementar e preencher lacunas de financiamento que possam existir dentro desse sistema. A gente vem trabalhando para entender cada vez mais esse sistema, ter mais informações. A gente sabe que informação é algo muito fundamental dentro desse escopo de compreensão da atuação das instituições e de fortalecimento. Então, esse projeto, iniciado com o PNUD em 2021, a gente vem trabalhando numa metodologia de alinhamento do Sistema Nacional de Fomento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, essa metodologia e esse estudo que a gente fez sobre as instituições do sistema casam muito perfeitamente com o tema do fórum desse ano e, felizmente, nós temos a oportunidade de trazer nesse fórum. Nós estamos buscando realmente transformar missões em ações, e para transformar missões em ações, nós precisamos compreender para onde os recursos estão indo, quais são as nossas vocações, quais são as nossas lacunas de financiamento. Então, tudo que foi discutido aqui hoje, a gente, de certa forma,
traz uma ilustração do que esse sistema faz e promove dentro desse estudo e dessa metodologia. Vou passar aqui alguns slides bem breves para começar a falar um pouco mais desse estudo. Primeiramente, falando um pouco, né, da necessidade de ter um mapeamento como esse, de ter uma metodologia. A gente, primeiramente, busca acelerar a implementação da Agenda 2030 no Brasil. Então, essa motivação foi uma motivação muito forte para o desenvolvimento dessa metodologia. Além disso, né, nós precisamos aumentar o direcionamento de recursos para os ODS a nível global e a nível nacional. Então, nós precisamos cada vez mais transformar essas missões em ações, direcionando mais recursos para projetos e empresas sustentáveis. Então, foi com essa necessidade, com essa motivação, que a gente começou esse projeto, começou essa cooperação com o PNUD e construiu essa metodologia que hoje trazemos esse resultado para vocês. Bom, e qual é o nosso foco aqui, o nosso objetivo é justamente expandir a capacidade desse Sistema Nacional de Fomento de contribuir com a agenda dos ODS. E, enfim, pensando aqui em que a gente pode compreender com essa metodologia as vocações, a gente sabe que as instituições elas têm vocações econômicas, como o próprio presidente Geraldo já mencionou aqui, né? As instituições têm atuações em localidades específicas que demandam uma atuação das instituições específicas para setores específicos, mas, enfim, essa metodologia ela ela nos faz compreender a atuação dessas instituições, essas vocações, onde nós somos fortes, no que nós somos fortes, mas também compreender quais são os nossos potenciais, como podemos alavancar o que temos para trazer mais recursos para essa agenda e para todos os ODS. O nosso objetivo é tratar essa agenda de forma holística e atender a todos os ODS. E, por fim, as lacunas de financiamento, né? A gente sabe que nós temos um sistema de desenvolvimento, todas as instituições atuam com essa missão e nós precisamos buscar aumentar o direcionamento de recursos para todos os ODS. A gente sabe que alguns ODS são muito mais fortes, a gente atua fortemente com o ODS de indústria, de cidades sustentáveis, enfim, tem vários ODS que se destacam. O Cristiano Prado vai trazer aqui os resultados dessa metodologia que demonstram isso, mas nós precisamos ter um olhar também sobre essas lacunas e como a gente pode fortalecer. Bom, além disso, né, identificando essas vocações, nós também precisamos, enfim, nos aprofundar e enfim, avançar nesse financiamento dos ODS. Bom, passando aqui agora para a metodologia em si, vou falar muito brevemente. Essa metodologia ela vai ficar disponível nesse estudo mais detalhadamente, mas só para a gente, enfim, começar aqui uma discussão, uma apresentação sobre o que é essa metodologia. Vou falar um pouco sobre como ela foi construída. Essa metodologia ela foi construída a partir de um benchmark. Então, o nosso objetivo com esse benchmark foi ver quais eram as classificações e quais eram as taxonomias, quais eram as metodologias de classificação nos ODS, de financiamento nos ODS, para entender como a gente poderia usar nesse grupo de instituições que formam o Sistema Nacional de Fomento. Nós somos 34 instituições no Sistema Nacional de Fomento, somos muito heterogêneos. As instituições têm diversos tamanhos, diversas atuações. Então, assim, nós temos um grupo bem diferente. Temos bancos públicos, bancos comerciais com carteira de desenvolvimento, bancos cooperativos, agências de fomento, enfim, são instituições diferentes que formam um sistema completo. E o nosso objetivo foi entender esse benchmark, entender o que temos de metodologia, mas que fosse uma metodologia, para criar uma metodologia aplicável para todas essas instituições. E foi o que a gente conseguiu fazer aqui com esse projeto e com essa metodologia. Bom, e seguindo, né, como a gente fez, a gente também tem diversos exemplos no Sistema Nacional de Fomento de classificação da carteira nos ODS. Na última mesa que tivemos aqui sobre setor privado,
Mônica trouxe o exemplo, né, da Caixa, que a Caixa tem a sua taxonomia e o BNDES também tem a sua taxonomia, e nós fizemos esse trabalho também de escuta com os associados da BDE para entender quais eram essas taxonomias e como nós poderíamos utilizar como insumo essas lições aprendidas dessas taxonomias que já foram desenvolvidas pelo nosso sistema, portanto, são aplicáveis à nossa realidade, como nós poderíamos fazer isso com todas as instituições do Sistema Nacional de Fomento. Então, esses dois processos foram muito importantes para que a gente construísse uma metodologia aplicável e útil e que pudesse ser aplicável de forma homogênea nesse conjunto de instituições. E, nesse sentido, é muito importante a contribuição dessa metodologia, porque ela pode trazer elementos fundamentais para a construção de uma taxonomia nacional. A gente tem aqui um exemplo de classificação nos ODS, de classificação das linhas, produtos e programas das instituições do Sistema Nacional de Fomento, nos ODS, que são aplicáveis a todas essas instituições, e eu acho que, na discussão de taxonomia, que a gente também já viu hoje aqui, durante esse painel do setor privado, é muito importante que a taxonomia consiga alcançar e consiga entender a natureza das nossas instituições do Sistema Nacional de Fomento e possa refletir esse papel e possa ser aplicável a todas elas, como é o que a gente está propondo aqui hoje, né, para entender esse sistema. Bom, o senhor quer complementar? Só fazer também um registro que eu acho importante, se me permitir, que já me permitiu, que esse trabalho, agora em parceria a BDE PNUD, também tomou como referência alguns trabalhos pioneiros, né, de algumas instituições do Sistema Nacional de Fomento, o Banco do Brasil, o BRDE, o BDMG foi a primeira instituição a ter também essa preocupação. Caixa Econômica, nós acabamos também de entender essa metodologia sendo aplicada para dirigir justamente, né, e associar os seus financiamentos aos ODS, né, entre outras instituições, mas é importante a gente fazer referência que não começamos do zero, a gente teve um ponto de partida, CAF, inclusive esse trabalho pioneiro que ela tinha feito já conosco, a BDA também foi tratada como referência, só para registrar. Sim, então a gente tem bons exemplos, boas práticas dentro do sistema, e a gente identificou essas boas práticas dentro do sistema, internas e as externas também, né? Algumas instituições internacionais já possuem metodologias de classificação e a gente também bebeu dessa água, bebeu dessa fonte para poder construir uma metodologia robusta que pudesse refletir a atuação de todas essas instituições. E, bom, só brevemente, antes de passar para o Cristiano, para ele falar um pouco sobre os resultados dessa metodologia, falando brevemente sobre como funciona essa classificação, nós fizemos um mapeamento das linhas, produtos e programas das instituições, fizemos a consulta com as associadas da BDE, e eles nos enviaram essas linhas, produtos e programas, a descrição dessas linhas, produtos e programas. Cada uma dessas linhas tem objetivos, tem finalidades, tem públicos-alvos específicos que a gente buscou associar às metas dos ODS. Então, a gente faz essa comparação, essa correspondência das linhas, produtos e programas, dessa descrição e dos objetivos de cada um desses produtos com as metas dos ODS, 169 metas dos ODS, né, que a gente faz essa correspondência. Então, é assim que funciona e é assim que a gente consegue entender e traduzir a linguagem dessas linhas de financiamento para os ODS e, com isso, a gente consegue ver os resultados que o Cristiano vai trazer aqui para a gente agora. Obrigado, Kézia. Boa tarde a todas e todos aqui presentes, né? Presente, mais uma vez aqui, obrigado. Presente Pancera também, Cris Vitorino, obrigado aí pela confiança de sempre. Importante dizer que os resultados que a gente vai conversar agora, eles, na verdade, eles são um instrumento para a gente poder fazer uma reflexão e discutir como a gente pode alavancar ainda mais os ODS. Então, o que nós encontramos com a aplicação dessa metodologia? Primeira informação, o setor nacional de fomento contribui muito para a Agenda 2030. Nós fomos capazes de mapear, entre os anos de 2020 e 2022, 650 bilhões de reais, que são direcionados aos ODS e que fomos capazes de identificar, a partir da linha de que houve uma intenção de alinhar naquela direção dos ODS. Outra informação importante, essa contribuição está aumentando ou aumentou ao longo dos anos. Entre 2020 e 2022, os recursos direcionados aos ODS aumentaram em 44% pelo Sistema Nacional de Fomento, o que é um montante, um percentual muito elevado.
Identificamos também uma questão interessante, que 58% desse recurso está concentrado em 3 ODS. Quais são esses ODS? O ODS número 2, que é o ODS de Fome Zero e Agricultura Sustentável, e aí concentra muito das linhas do agronegócio, né, e da vocação brasileira. O ODS 8 de Crescimento Econômico e o ODS 9 de Indústria, Inovação e Infraestrutura. O que reflete essa concentração? Uma série de características do mercado, da natureza brasileira, da natureza das próprias instituições. E como é que está essa distribuição entre os ODS, né? Se a gente puder olhar esse mapa, mais importante do que ver o número, talvez seja importante entender onde é que estão as barras maiores, e vocês veem ali o 8, o 2 e o 9, né? Que, ou seja, tem bastante recurso indo para lá, e onde é que estão as barras menores. Se você puder clicar mais um, Kézia, por favor. Né? E é aqui que eu queria também chamar a atenção para vocês. A gente percebe que alguns ODS recebem um volume comparativo de recursos muito, muito menores. Notadamente, por exemplo, o ODS de Gênero, ou o ODS de Educação, ou o ODS de Justiça, Paz e Instituições Eficazes. Uma série de razões para isso também, né? O ticket médio dessa operação é muito menor, né? O mercado demanda menos, muitas vezes, do lado da demanda, não tem uma preparação para grandes demandas de grandes volumes nessas linhas, e essas linhas existem, pessoal. Né? Então, a gente tem linhas no BDMG, a gente tem linhas em várias instituições que focam, por exemplo, em gênero, que focam em educação, mas o que os números nos mostram é que hoje esses ODS recebem relativamente menos. Então, uma boa reflexão é, primeiro, eu quero ou não quero direcionar para esses ODS. É uma reflexão honesta. Né? Assim, pode ser que não seja o papel daquela instituição direcionar especificamente para aquele ODS, e nem é o papel de toda instituição direcionar para todos os ODS. Né? Então, essa é uma primeira boa reflexão. E a segunda é, será que eu tenho uma outra oportunidade de tentar alavancar esses ODS, se eu tiver interesse em alavancar esses ODS? Será que tem alguma oportunidade que eu possa ganhar escala ou aproveitar da escala das linhas que nós já temos, do direcionamento que a gente já tem, para alavancar esses outros ODS e, portanto, expandir ainda mais a contribuição, que já é muito significativa, do Sistema Nacional de Fomento? E aqui a gente identificou uma oportunidade que é para reflexão, que é justamente a incorporação da transversalidade dos ODS na linha dos financiamentos. Pessoal, quando a gente bota os ODS, a gente bota em caixinhas, né? ODS 1, ODS 2, é uma forma visual, mas eles não são uma caixinha, eles são interligados, de uma maneira geral. Então, o desafio que talvez esse estudo está trazendo é assim, será que a gente consegue traduzir essa interligação nas linhas de financiamento, nos produtos do próprio Sistema Nacional de Fomento, e aproveitar essa força, essa grandeza, essa escala que a gente já tem nos ODS 2, 8 e 9, para alavancar os outros ODS e multiplicar, elevar a potência, a contribuição do Sistema Nacional de Fomento? Talvez, é uma discussão, o custo não seja muito alto. Se temos linha agro, será que a gente consegue colocar algum condicionante ou algum incentivo, com uma redução, por exemplo, mínima de taxa de juros, se houver alguma inserção de gênero naquela linha? Será que, por exemplo, nas linhas que estão atreladas e direcionadas à indústria, se eu puser alguma coisa de consumo consciente, de ciclo de vida dos produtos, será que eu consigo, incorporando isso na linha, alavancar esses outros ODS? A resposta é sim. Então, aqui tem uma oportunidade de elevar a potência, a contribuição desses mais de 500 bilhões, 600 bilhões que o sistema já está contribuindo, para levar ainda mais para o território, a partir dessa percepção e dessa oportunidade da incorporação dos ODS menos favorecidos nas linhas e produtos já existentes, com custo muito baixo e um resultado muito alto. Então, para concluir a minha fala, as principais mensagens que eu queria deixar para você. Primeiro, né, o Sistema Nacional contribui muito, né, já com o Setor Nacional de Fomento. Vocês vão lembrar
que na fala do Carlos Arboleda, ele falou que o PNUD tem uma ambição, né, um moonshot em inglês, de ajudar a identificar, a mapear, a direcionar $1 trilhão, né? Aqui tem 100 bilhões de dólares, que já estão sendo direcionados para lá, já é 1/10, né, que a gente não estava conseguindo enxergar. E se a gente conseguir ampliar essa discussão para fomentar os outros ODS, o impacto vai ser muito maior. O volume e a contribuição é significativa, essa contribuição está crescendo, ela tem um nível de concentração em 3 ODS, que são ODS importantes para o Brasil, e que refletem uma série de questões como a natureza das instituições, normal, tudo bem, como o ticket médio, o mercado, a demanda que vem, mas também tem aqui uma oportunidade que a gente mapeia de ampliação desse impacto ainda maior, a partir da incorporação do conceito de transversalidade nas linhas já existentes, para aproveitar a escala que o Brasil já tem, que o Sistema Nacional de Fomento já tem, e o impacto que a gente pode causar no território. Kézia, presente. Bom, para concluir também, aproveitando aqui a deixa do Cristiano, gostaria de agradecer, eu tenho muito orgulho da gente estar apresentando aqui hoje esse trabalho, e gostaria de agradecer a todas as instituições que colaboraram com a gente, enviaram as informações. Ter as informações das instituições é fundamental para que a gente consiga entender e continuar fazendo um trabalho útil e adequado à atuação de cada uma. Então, quando vocês enviam essas informações para a gente trabalhar num produto como esse, elevam a capacidade e o potencial do nosso trabalho também para poder apoiar cada vez mais o Sistema Nacional de Fomento. Então, muito obrigada a todas as 24. Estimulo que as outras 10 instituições também mandem as suas informações para a gente, para uma nova rodada, e aí já trago aqui os próximos passos dessa metodologia, né? Primeiramente, esse é um estudo que é um esforço inédito e é um esforço inicial de compreender esse sistema. Nós vamos continuar fazendo esse mapeamento e continuar entendendo esse sistema, então, todas as instituições continuam convidadas a participar de todos os ciclos de atualização desses dados, e a gente também precisa avançar na complementação e no avanço dessa agenda. Então, tendo esse resultado em mãos, a gente precisa continuar atuando com as instituições para fortalecer cada uma e para fortalecer as instituições em cada uma dessas lacunas e como a gente pode criar projetos e cooperações que elevem o potencial das instituições do Sistema Nacional de Fomento na Agenda 2030. Então, com isso, eu agradeço. Não sei se o presidente Geraldo quer dar uma palavrinha final também. Não, e deixar mais uma vez registrado, Kézia, que esse trabalho, essa metodologia também ela é dinâmica, né? Ela está sujeita a alterações, a evoluções ao longo até da participação plena de todo o Sistema Nacional de Fomento. Por isso também da importância dessas 10 outras instituições oferecerem seus dados para que a gente possa tratar devidamente, jogar na matriz e também oferecer uma resposta como diagnóstico e, ao mesmo tempo, um curso, né, para que a instituição financeira possa cada vez mais estar associada ao financiamento aos ODS. Então, seria esse meu último registro. Mais uma vez, obrigado. Exatamente, continuaremos aprimorando essa metodologia. Muito obrigada, obrigada, Cristiano, obrigada, presidente. Vou passar aqui a palavra para a Dalgisa finalizar o painel. Nossos sinceros agradecimentos, mais uma vez, senhores Heraldo Alves das Neves, também, claro, Cristiano Prado, que esteve conosco, Kézia Braga, muito obrigada. Aproveitando aí para lembrar, né, que em breve esse documento estará disponível aí nos canais de comunicação da BDE e do PNUD também.